Trazendo este tema aqui, que é um tema que nos leva para a frente, leva para o futuro, é também importante fazermos uma ponderação sobre aquilo que foi o passado. E esta vai ser uma ponderação muito generalizada, muito leve, mas que vai deixar perfeitamente claro aqui os passos e o desenvolvimento que a ciência teve. Portanto, pelo menos desde o final da época clássica, foi havendo uma reestruturação da ciência, das ciências da vida, das ciências naturais, que depois, com o passar do tempo, passados os séculos, essa divergência foi-se acentuando cada vez mais. Daqui vem o isolamento da ciência, que acaba por, principalmente no século XIX e também no século XX, nas academias, onde se estuda a ciência, acaba por se cristalizar e assim encontra-se uma ciência que é, para além de isolada, uma ciência muito fechada sobre sobre a sua própria ideologia. Houve desde esse tempo, durante este desenvolvimento, obviamente, um desequilíbrio muito grande entre aquilo que é uma concepção intangível dos sistemas e da maneira como eles se organizam e interagem e o aspecto material da mesma. Portanto, perdeu-se essa concepção da intangibilidade foi sendo cada vez mais reduzida e foi sendo tirada à força daquilo que eram os domínios da ciência. E se antigamente, em qualquer tipo de sistema, seja um sistema ecológico, um sistema biológico, um sistema físico, sabíamos que a soma dos elementos que a compõem, aqui A e B, é maior do que a interação apenas das partículas A e B. Com o passar do tempo, essa concepção foi extremamente reduzida. Portanto, o que nós hoje podemos classificar como ideia dominante na ciência é que A e B manifestam um fenómeno apenas pelos seus pontos de contacto e pela reação que provocam um com o outro, ou seja, não há mais nada. E com isso vai-se entrelaçando o chamado materialismo, ou seja, em que a matéria é a única realidade, aquilo que nós vemos é o que é real, o resto não é real, nem pode ser tolerado, nem admitido em qualquer trabalho ou metodologia científica, e depois o reducionismo, que vem, no fundo, tirar todas as propriedades da relação entre elementos e reduzi-los a um nível mais de interação. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, num diagrama de explosão, que é o diagrama que nós muitas vezes vemos na questão da indústria automóvel, em que todas as peças são expandidas para fora, conseguimos ver, e existem depois a relação de cada uma das peças, uma relação puramente mecânica, nós percebemos que com o reducionismo toda a complexidade se reduziu à interação entre as peças. Portanto, e este tem sido o velho paradigma da ciência, e claro, com isto nós, só passar aqui o slide, nós temos sempre uma grande perda naquilo que é a enorme complexidade e a enorme multiplicidade dos sistemas. Então, este impulso de separação e de cristalização sobre si própria da ciência tomou uma maior força no século XIX e, claro, dá uma interpretação muito redutora a tudo aquilo que é o homem, a sua biosfera, a própria natureza e o próprio cosmos. E com isto cria-se o materialismo científico. Ou seja, as implicações deste tipo de sistema de crenças nas ciências do materialismo científico afasta de qualquer outro tipo de área, onde antigamente em culturas como a cultura grega e até em culturas anteriores, por exemplo na cultura egípcia, tudo estava ligado, portanto tudo formava uma base que tinha um centro e esse centro era a elevação do homem e a integração dele harmonicamente com as leis da natureza. Com a questão do isolamento e do materialismo científico, isso acaba por se perder. E o homem desenvolve-se tanto tecnicamente, separado de todas as outras áreas, que de certa maneira podemos dizer que ele espera colocar a natureza ao seu serviço. Ou seja, é importante que o homem conheça e consiga prever alguns ciclos de natureza. Por exemplo, a agricultura depende disso.
há muita coisa em jogo relativamente a isso, mas isso é uma abordagem completamente diferente do que ter a natureza a seu serviço. Portanto, um serviço de manipulação que o homem pode ter. Isso depois, nos temas de hoje, nós vamos ver com a tecnologia de edição genética, os CRISPRs, nós vemos que isso levanta imensos problemas bioéticos sobre até onde é que pode ir ou não todos estes interesses e grandes interesses económicos. Isto também foi possível porque houve uma impossibilidade de alguns cientistas que se foram colocando contra este materialismo, este reducionismo que se foi instalando na ciência, de ter qualquer voz ativa. Ou seja, de certa maneira, eles estariam reféns daquilo que era o dogma e a ideologia científica, porque existe sempre uma grande cadeia de comando no mundo da ciência, e essa cadeia de comando, portanto, ditando esses dogmas, cria aquela falácia que é conhecida como o apelo da autoridade, e não se pode ir contra isso, portanto, não há essa abertura. E é interessante pararmos para refletir que muitas mentes brilhantes tentaram de facto trazer algo de muito benéfico, de soluções muito diferentes, soluções muito progressistas para a ciência, mas que passaram pela história na sombra. Não tiveram apesar das suas ideias geniais e das suas contribuições de toda uma vida, não tiveram o ouvido do outro lado e a aceitação que deveriam ter tido, precisamente por causa desta ideologia que se foi cristalizando. Chega-se então a um ponto: se tudo é material, tudo é previsível, e a ciência pode explicar tudo. Aliás, a ciência tem de explicar tudo. Hoje em dia, o paradigma em que nós vivemos é que a ciência tem de explicar tudo. E se tudo é explicado, se tudo é matemático, se tudo é físico, se tudo é apenas aquilo que eu observo, e a relação, então, a complexidade dos sistemas é apenas tangível e material, não existe esse valor maior agregado, que não seja só pelas relações entre os elementos, tudo é previsível. Portanto, existe também esse ónus, essa força e essa responsabilidade que cai sobre a ciência. E isso é impeditivo para que se criem outras soluções e outras abordagens que poderiam resolver alguns problemas que até agora ainda não temos conseguido resolver. Portanto, a visão do cosmos, a visão mesmo até da própria antropogénese e de diferentes áreas científicas são então explicáveis apenas pela soma dos elementos que a constituem pelas relações, sem qualquer outro tipo de complexidade ou de intangibilidade. E em que posição é que isto deixa o homem? Bem, deixa o homem sem origem e deixa o homem sem destino. E é isso que eu hoje vou tentar introduzir aqui alguns movimentos que estão a ser fraturantes relativamente à insustentabilidade da ideologia científica que vimos vivendo até hoje. Esta necessidade de paradigma na biologia é necessária, precisamente pelo isolamento que a ciência foi tendo das outras disciplinas e parece que não aprendeu, ou que não quis aprender. Eu acho que será mais esse o termo adequado, é que não quis aprender. Se nós pensarmos na mecânica clássica de Newton, nós vemos que ela explicava tudo aquilo que tínhamos, portanto, possível de ser explicado, aquilo que era o nosso mundo, digamos assim. Tudo se enquadrava e era perfeitamente explicável com isso. Só que a partir do momento em que foi descoberto que há partículas que progridem na aceleração para a velocidade da luz, a mecânica clássica já não resolve. Então foi preciso entrar numa teoria mais relativista, numa mecânica mais relativista. Mas, por outro lado, com o desenvolvimento da tecnologia, foi-se entendendo e descobrindo que existem partículas que não são apenas moleculares, nem atómicas, mas que são também subatómicas. Nenhuma dessas duas teorias poderia então explicar isso. Foi necessário trazer uma outra teoria. Seria então a mecânica quântica. Quando acontece esta progressão para uma aceleração da velocidade e uma diminuição do tamanho das partículas, nenhuma dessas três teorias poderia funcionar. E então foi necessidade de entrarmos aqui na quântica de campos e agregar, de certa maneira, tudo aquilo que tínhamos aprendido. E isto também é cumprir o propósito da ciência. Não é? E muito mais do que ficarmos agarrados a velhos dogmas
e mantendo sempre a nossa área, o nosso field que continua a ser defendido agressivamente. Mas para fazer coisas diferentes também é preciso pensar de maneira diferente. E a ciência baseia-se muito no método hipotético ou dedutivo de Popper e exclui outra forma de pensamento. As analogias têm sido uma forma defendida por alguns investigadores para a prática da ciência, mas sobretudo para o ensino da ciência, e que não têm sido aproveitadas. Pelo menos a analogia no sentido de podermos vir a criar hipóteses diferentes e termos um ponto de partida diferente, uma perspectiva diferente. Depois, o método científico, obviamente, tem os seus meandros, tem as suas regras e há de conseguir enquadrar isso, mas não aceita esta perspectiva e este tipo de pensamento criativo. Outra situação que seria necessária seria a quebra dos conceitos dogmáticos. E nós vemos, e posso referir isso, através da epigenética, muitas das teorias que tinham sido ridicularizadas no passado, como as teorias de Lamarck, estão a voltar sob uma nova luz. E muitas das teorias que são hoje quase um culto dentro do mundo da ciência está cada vez mais fragilizada, porque a própria ciência está-nos a levar para um outro caminho. De certa maneira, podemos dizer que a ciência está a cuidar dos seus filhos e a corrigir-lhes o rumo e a mentalidade. E depois também seria necessário, isto é quase utópico, mas seria necessário perdermos o preconceito da aleatoriedade. Isto porque reduz o homem a uma série de erros felizes. Não é? Okay. O universo criou-se de forma aleatória, o homem surge de forma aleatória, todo o desenvolvimento humano ao longo de milhares de anos surge de uma forma aleatória e são os chamados erros felizes. Enquanto nós não mudarmos esse paradigma e não mudarmos essa perspectiva, eu penso que vai ser muito difícil nós conseguirmos evoluir em áreas que ainda hoje para a ciência são insolucionáveis. E por que é importante então deixarmos este paradigma para trás? Porque vivemos numa era de globalização e principalmente numa era muito polarizada. Vivemos numa época de extremos que nos obriga a pensar sobre nós, sobre a nossa relação com o nosso meio, a nossa relação com o mundo, e isso vai obrigar a que o homem tenha uma abordagem, um pensamento diferente sobre a sua origem e também sobre o seu destino. E para que a humanidade saiba que um futuro não pode ser resolvido com as soluções fracassadas do passado. Ou seja, a mudança de paradigma, no fundo, mudança de paradigma pode beneficiar a ciência é precisamente trazer maneiras novas de pensar e maneiras novas de perspectivar o nosso objeto de estudo. E porque também uma visão reducionista e materialista sobre o mundo vai gerar esse tipo de atitude perante o mundo. E também, e aqui para terminar este slide, porque além da ciência existe o verdadeiro propósito da ciência. E a ciência não pode ser dogmática. A ciência tem de ser uma disciplina, e aqui quando eu falo ciência eu estou-me a referir também muito à biologia, porque parece que é o último reduto onde falta dar este salto quântico aqui na mudança desse paradigma. É necessário que haja uma nova forma de pensar sobre o propósito da ciência. O propósito da ciência é um propósito de servir o homem e com isso nós temos de mudar a visão que temos sobre nós mesmos. E eu vou começar aqui, esta viagem pela epigenética, pela genética. Aqui por este grande feito, incrível feito a nível de multidisciplinariedade, mas que trouxe também a primeira grande lição aos biólogos, que é a lição da humildade. O projeto Genoma Humano começou no meados dos anos 90. Ele começou com um esforço conjunto do Departamento de Energia, porque o objetivo era estudar e verificar qual é que seria o efeito da radiação no DNA. Pouco se sabia muito ainda sobre todos esses mecanismos. E também sobre o Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, que obviamente viu aqui uma grande oportunidade de realizar aqui um feito.
Eu lembro-me de ter revisto a entrevista do presidente Bill Clinton quando foi anunciado publicamente o discurso do presidente Bill Clinton, e ele dizia que colocava o projeto do genoma humano como o maior feito da história da humanidade. Portanto, ele dizia uma frase, recordo muito bem, que dizia: hoje estamos a descobrir a linguagem em que Deus escreveu a vida. E isso, se calhar, eu não sei quem é que deu o briefing ao presidente Clinton sobre, de facto, o âmbito de estudo deste projeto, mas não era assim tão louvável como outras descobertas no passado. Mas foi de facto envolveu cerca de 18 países, um multitasking enorme de pessoas, equipas multifacetadas que colocaram muito dinheiro. E para terem uma quantidade de uma ideia, nós temos 3 mil milhões de pares de bases no nosso DNA. Identificar, mapear e sequenciar cada um desses pares de base custa $1. Portanto, conseguem ver qual é que foi aqui o volume de custos, foi os 3 mil milhões de dólares para este projeto. É claro que muitas expectativas foram colocadas neste projeto, e os cientistas, olhando para a complexidade do ser humano, para a variabilidade e para a diversidade que existe no ser humano, esperavam pelo menos conseguir encontrar 100 mil genes codificantes de proteínas, que no fundo é aquilo que vai permitir que essas proteínas sejam expressas e que desempenhem funções no nosso organismo. Dado que o nosso organismo é extremamente complexo, era esperado esse elevadíssimo número. Depois, claro, com todas as coisas boas que isso poderia trazer: curar todas as doenças, amplificar a base de dados que existia, o novo conhecimento sobre nós mesmos, fazer um trabalho de medicina muito personalizada. Portanto, todas essas coisas aconteceram, ou pelo menos estavam, segundo a óptica deles, à mão de acontecerem. E se eu resumir aqui as expectativas, podemos verificar mais ou menos aqui algumas linhas de pensamento sobre estas mesmas expectativas. Tudo está nos genes. Portanto, há aqui um determinismo genético. Tudo está no gene. Se tudo está no gene, o gene pode explicar todo o ciclo de vida de um ser humano. E se o ser humano tem alguma doença, desenvolve alguma doença, está lá o gene. Se está lá o gene, eu consigo perceber isso. Saber exatamente em que momento do seu ciclo de vida é que vai aparecer essa doença, quando é que ele se vai expressar, e então eu consigo ter um domínio total sobre a vida e sobre a saúde de cada ser humano. E se tudo está no gene, eu consigo explicar e prever quais serão os fenótipos, ou seja, o fenótipo é a manifestação das características que nós temos, a forma como nós nos apresentamos, os nossos traços, e também perceber os comportamentos. E então isto pareceu vir resolver grande parte dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Mas a verdade é que nós, portanto, eles tiveram uma grande surpresa, uma surpresa pela negativa. Porque todos estes 3 mil milhões de pares de bases, tudo isto quando constituía a nossa sequência de DNA humano, não tinha mais de 21, 23 mil pares de bases. Dos 100 mil que eram expectáveis, apenas esses 21 mil, de facto, comprovaram estar de acordo com o que se pensava. E percebeu-se também que os genes não se ligam ou desligam da maneira que se tinha pensado. Portanto, os genes não têm uma vontade própria de querer se ativar, ou um relógiozinho por eles, em que eles possam fazer isso de uma forma autónoma. E isso também levantou outras questões. Então, se só temos estas proteínas, estes genes que codificam estas proteínas, como é que é possível explicar tanta variedade? De onde é que vem toda a diversidade de cada um dos seres humanos? E estes dados, de facto, não trouxeram nenhum tipo de aplicação útil, porque também não puderam, ou melhor, não conseguiram perceber como é que, então, as doenças não podem ser explicadas pelo genótipo. Então, se a doença tem um ponto de partida que é o nosso genótipo, como é que é possível não estar lá e eu não conseguir continuar sem explicar grande parte das doenças que existem e que ocorrem, e não está lá a chave desse mistério?
E também outra situação é que tudo aquilo que não se compreendia acerca do DNA ou que se percebeu que não tinha nenhuma função, digamos, à parte destes 21 mil genes que são codificadores de proteínas, foi colocado na gaveta como DNA lixo. E muitas vezes na biologia isso acontece. Quando se percebe ou quando não se entende alguma coisa, normalmente dá-se um nome pomposo e coloca-se na gaveta. Portanto, este grande projeto acabou por trazer um sabor muito amargo, após tanto esforço, tanto investimento, tanta cooperação. E isto foi até referenciado por alguns cientistas na Alemanha como a decepção com o DNA. Estamos afogados em dados e morrendo de sede de conhecimento. E, no fundo, eu acho que esta frase explica muito bem aqui o balanço que havia entre as expectativas e os resultados. O bom que isto trouxe é que, então, era necessário repensar a genética. Ou seja, não repensar proativamente, mas a comunidade científica viu-se obrigada a repensar. O que é que iria fazer a partir dali? Não é? Como é que poderia progredir com as suas investigações? E percebeu-se uma coisa muito simples. O DNA não é um molde, como se achava anteriormente. Portanto, a ideia a expectativa que existia, a crença que existia é que o DNA era um molde, tudo que eu colocasse nessa forma, tudo que eu colocasse nessa forma eu iria ter. E era assim. Mas o que realmente se descobriu é que o DNA é mais como um guião. Eu trouxe aqui esta imagem de 3 filmes de diferentes alturas, que são uma obra de Shakespeare, de Romeu e Julieta. E o DNA, na verdade, funciona, o nosso código de vida funciona mais desta maneira. Existe um guião, que lá está, mas existem mecanismos que permitem fazer algumas alterações ao que lá está. E tal como na realização destes filmes, eu posso pegar numa obra de Shakespeare e dar, por exemplo, ao Romeu e Julieta um caráter mais dramático. Ou posso pegar na mesma obra e dar ao meu filme um caráter mais romântico. Ou posso pegar e dar qualquer outro tipo de caráter que eu queira. Mas a verdade é que a obra é a mesma. A maneira como eu vou interpretar é que é diferente. E esta é uma aproximação correta. Não a aproximação que nós tínhamos que, ok, aquilo era um molde quadrado, tudo que eu puser lá sai quadrado. Se o molde for redondo, eu coloco lá e sai redondo. Portanto, as coisas não funcionaram assim. E eu não sei se será mais ou menos comum ou já conhecido para vocês estes exemplos que eu vou dar, mas muito daquilo que se tinha ignorado acerca da genética e que se esperava encontrar uma conclusão brilhante seria, e que é perfeitamente observado na natureza muito antes do projeto do Genoma Humano e muito antes sequer de haver qualquer tipo de descoberta sobre genes, estes 3 exemplos que eu coloco aqui. Os ratinhos, a larva de mosca e a mosca, e depois ali o crocodilo. E eu olhando, parecem ser coisas diferentes, mas a verdade é que eles compartilham exatamente o mesmo DNA. Portanto, e atenção, quando digo exatamente, digo de forma idêntica. Na ciência temos de ter sempre esta margem manual. Mas no caso dos ratinhos, estes ratinhos foram obtidos através de um endocruzamento, ou seja, de forma que é uma técnica em que nós fazemos juntamos linhas muito próximas de parentesco, vamos-las até termos o menor de variabilidade possível. Então chegamos a uma progenitora que tem, depois na sua prole, gêmeos ou ninhadas com sequências muito, muito, muito similares de DNA. E é óbvio que os ratos têm um fenótipo completamente diferente. As características deles são completamente diferentes. E isso não tinha sido percebido. E para dar aquele exemplo sobre o facto na biologia se atribuir um nome pomposo a alguma coisa que não se conhece para depois pôr na gaveta, foi o nome de relações intangíveis. Isso são relações intangíveis. Pronto, vai para a gaveta. Tem o nome, está feito. Depois alguém há de pegar nisso. Temos aqui o segundo exemplo, que é a larva e a mosca. São o mesmo ser, em 2 estágios de desenvolvimento diferentes, mas têm o mesmo DNA. São o mesmo ser. E ainda assim têm uma forma, um aspecto
completamente diferente. E se eu pegar, por exemplo, em qualquer exemplar de mamífero e for olhar para o DNA, eu consigo perceber se é macho ou se é fêmea, por causa da questão dos cromossomas XY ou XX. Consigo perceber. No caso dos crocodilos, isso não acontece dessa maneira. Nos casos dos crocodilos não há um dimorfismo, não há uma diferenciação sexual por si. Ela está dependente das condições do ambiente em que ele é desenvolvido. Em situações de maior calor, vai dar origem a um sexo, em situações de maior frio, vai dar origem a outro sexo. Portanto, não há essa determinação logo inicial. Mas a maravilhosa obra-prima somos nós. Eu acho que já estamos próximos dos 7,9 mil milhões de seres humanos na Terra. Todos nós com características muito diferentes. E pensando nisto, nós conseguimos ver o impacto que a epigenética tem. Nós começamos numa única célula e depois desenvolvemos até 37 trilhões de células. Portanto, toda esta complexidade, são estes 37 trilhões de células, e eu até tive, quando estava a escrever aqui o PowerPoint, de ver 2 ou 3 vezes tinha posto os dígitos todos, porque de facto é muita coisa. E isto é o milagre da epigenética. A epigenética foi um termo que foi criado por um embriologista britânico, e ele não era só embriologista, ou seja, não era só biólogo, ele foi paleontologista, foi geneticista e também foi um filósofo britânico de nome Conrad Waddington. Ele foi apelidado muitas vezes pela comunidade académica da época como o último filósofo renascentista. E ele criou uma hipótese, trouxe uma hipótese. Para isso, ele foi a Aristóteles e pegou na teoria da diferenciação embrionária de Aristóteles, ou seja, em que um ser começa como uma massa amorfa e indiferenciada e ao longo do seu desenvolvimento que ele vai ganhando a sua diferenciação celular, e Conrad pegou nesse termo e criou então, que era a epigênese, e criou então o termo epigenética. Epi significa acima de. Okay? Na ciência entende-se também como em adição de e para além de. E estas 3 facetas do termo epigenética, para nós pode não ter muita importância, pode parecer a mesma coisa, mas a verdade é que na ciência é utilizado como um recurso de investigação, como uma linha de investigação. E Conrad Waddington, então, fez a primeira definição deste termo, sendo a epigenética a interação dos genes com o seu meio, okay, que leva à geração de um fenótipo. Ou seja, não são os genes só por si. Não há esse determinismo genético. É a interação deles com o meio é que vai dar origem a uma determinada manifestação física. Hoje em dia, claro, muitas definições foram tentadas, foram testadas, e eu trouxe aqui uma, é tão bom como qualquer outra que temos hoje, em que a epigenética consiste nas modificações das funções genéticas que são herdadas, mas que por sua vez não alteram a sequência de DNA do indivíduo. Em suma, representa as variações não genéticas que são transmitidas de uma geração para outra. Hoje já conseguimos perceber uma coisa que Conrad não tinha como perceber, e ele poderia intuir, como fez muito bem, e teve um papel também importante que já foi resgatado mais recentemente, mas ele não tinha como intuir então esta transmissão destes caracteres e destas funções relacionadas. Mas hoje sabemos que sim, e eu vou também falar aqui de alguns exemplos. A imagem que nós estamos a ver aqui foi criada por Conrad e é chamado o vale epigenético, ou a paisagem epigenética, até mais conhecida como paisagem epigenética. Ele, como era embriologista, tinha todo o interesse em perceber como é que era o desenvolvimento de um ser, como é que ele se dava. Ele partia de uma massa amorfa, de uma única célula, e como é que elas iriam decidir se seriam uma célula da pele, se seriam uma célula óssea, se seria para cabelo, para dente, para o olho, o que é que
colocava as coisas em ordem e o que é que as mantinha em ordem. E ele deu este exemplo, esta analogia aqui desta paisagem epigenética. Então, uma célula pluripotente, ou seja, com capacidade de se transformar naquilo que for necessário, vai descer esse vale e ao longo do seu trajeto ela vai tomar um caminho. Ou vai para a direita ou vai para a esquerda. E assim sucessivamente, esses caminhos vão se ramificando até que ela chegue a um estado de célula já formada. Pode ser então, por exemplo, aqui uma célula óssea, e pode ser aqui uma célula de epiderme ou qualquer outro tipo. Mas a ideia que eu queria deixar aqui bem assente, eu até escrevi para possa ser também lida e apreciada por vocês, é que após reinados de década de genética molecular que criou uma cultura tácita de pensamento em que os fenótipos são, por padrão, explicados por uma causa material, singular e discreta, tipicamente representada por uma via genética, agora vemos o renascimento de uma visão mais ampla e holística, do controle do fenótipo, manifestado de forma mais lúcida na reutilização da imagem visualmente atraente da paisagem epigenética do Waddington. Ou seja, o que o Waddington percebeu é que as células não se iriam formar, não se iriam diferenciar conforme o gene que a produz, mas sim entre uma interação interessante entre estes genes. E foi aí que o Waddington conseguiu chegar. Não havia meios para a época para ele poder detalhar mais, mas ele sabia que havia uma interação ali que ia para além desse determinismo genético e que poderia explicar esta situação. E a epigenética, e eu trouxe aqui também um gráfico interessante, porque acho que mostra um pouquinho aqui a ruptura e o interesse que tem gerado. E ela tem, ao longo dos anos, tem tido uma atenção e um interesse muito, muito especial. Nós aqui a azul podemos ver o número de publicações de um site especialista sobre publicações, portanto, revistas porcentistas, que ela vai tendo ao longo do tempo, desde o ano de 2000 até sensivelmente, estima-se 2021, em que houve aqui um crescimento e um interesse, portanto, de toda a comunidade científica em trabalhar nesta área. Ao passo que nos estudos genéticos ou nas causas genéticas das doenças vemos que a certo ponto uma inflexão na curva e um abandono desta área de estudo por si só. Portanto, a epigenética tem sido também, e isso também está refletido nesse gráfico, tem sido um ponto de convergência entre diferentes áreas científicas. E então aqui já se começa a ver alguma abertura. Outras áreas científicas, a bioquímica vem aqui, a parte da biologia informática também entra aqui com grande interesse sobre a questão da epigenética, e isto leva a que haja uma grande atenção sobre esta área, porque de facto esta área é incrivelmente promissora. E eu arrisco até a dizer que novas disciplinas, novas áreas relativas à epigenética irão surgir no futuro. Eu coloco aqui, atenção, este não é um nome de uma disciplina científica, ok? Isto é um nome aqui que eu coloquei tal como a nutrigenómica, porque percebe-se qual é que é a influência da nutrição no desenvolvimento de todo o epigenoma, ou a epigenética ambiental, precisamente por causa desta relação e desta interdependência que a genética tem com o meio ambiente. Entrando agora aqui numa parte mais científica, é incrível pensar como é que cada célula, ou até, eu vou começar de uma maneira diferente, é incrível pensar como o nosso DNA tem cerca de 2 metros de comprimento. Aquela imagem que nós temos normalmente da dupla hélice, de DNA esticadinho, tem cerca de 2 metros de comprimento. E este DNA está contido em cada uma das células. Ou seja, foi necessário à natureza encontrar uma forma de colocar, de enrolar, de conseguir introduzir numa célula do nosso corpo que é 400.000 vezes mais pequenas que este comprimento do DNA. E a natureza saiu, como sempre, com uma solução brilhante. Então o que nós vemos aqui é a cadeia linear e ela vai se enrolando e enrolando e enrolando. Mas ela vai se enrolando à volta de estruturas que são estruturas proteicas que são conhecidas como agora foi o termo, são conhecidas como
núcleos... não, elas vão se enrolando aqui nestas proteínas, pronto, e vão formando essa cromatina. Portanto, elas vão se enrolando à volta desta estrutura. E esta estrutura tem uma função importantíssima depois naquilo que vai ser a expressão ou não do gene. Portanto, estonas, peço desculpa, agora sim, as estonas. Portanto, eu vou voltar atrás só para corrigir a situação. A cadeia linear vai se enrolando à volta destas estruturas proteicas que são denominadas estonas, que na verdade são um conjunto de 8 subpartes que formam uma estona, e este enrolamento vai se tornando cada vez mais denso, até conseguir chegar à forma final e na colocação dos cromossomas. Eu aqui trago umas imagens de microscopia eletrónica para que vocês possam ver qual é que é o aspecto real. Portanto, nós aqui vemos uma cadeia DNA linearizada e vemos então aqui estas estruturas proteicas que são as estonas. Estas estruturas proteicas vão se enrolando e vão chegar a uma maior espessura, daí também o maior sombreamento que temos na imagem, e esta estrutura aqui vai ganhar o nome então de cromatina, ou seja, a parte de DNA que está envolta nessas estonas ganha esse nome de cromatina. A questão é a mesma nesta ilustração, portanto, isto seria a nossa cadeia de DNA que se enrola à volta das estonas e vai enrolando cada vez mais até se conseguir compactar. Nesta imagem, nós vemos um núcleo de uma célula e conseguimos perceber que aqui, esta cadeia de DNA mais extensa, quase como se fosse um colarzinho de pérolas, com algum afastamento entre essas pontas de pérolas, que nós damos o nome de eucromatina, que está aqui com uma cor maior, portanto, uma maior luminosidade, e quando ela se começa a enrolar e a tornar cada vez mais espessa, fica com um sombreado muito maior. Mas eu penso que será importante, e eu trouxe aqui uma animação, abandonar aqui um pouquinho o PowerPoint e passar aqui, deixa eu ver se eu consigo, e passar aqui para esta animação da Universidade do Utah. Olha, aqui está. Muito bem. Então, eu tenho aqui a minha sequência de DNA à volta das estonas e isto vai formando a cromatina. O que eu tenho aqui em baixo, isto não é assim tão difícil de perceber, o que eu tenho aqui em baixo é o RNA, que é aquilo que é o molde, ou seja, eu quando consigo ler um determinado gene, vai haver um mensageiro que vai levar depois para a produção da proteína. E isso é o RNA mensageiro que nós verificamos aqui. E aqui neste quadradinho nós temos a manifestação dessa proteína. Esta proteína aparece aqui a verde, é uma proteína muito conhecida e muito utilizada nos trabalhos científicos, porque ela é a proteína fluorescente verde. E nós conseguimos perfeitamente verificar qual é o tipo de expressão ou a presença e quantificar a presença dela numa célula precisamente por causa desta fluorescência dela. Portanto, o DNA tem de se compactar para que possa ter esse espaço dentro da célula, mas é necessário que ele se abra. Quando ele se abre, eu consigo ter a exposição de uma certa sequência de DNA e essa sequência de DNA pode então ser lida, esse DNA pode ser expresso, e então com isso o RNA vai levar a todo um mecanismo de produção de uma determinada proteína. Se eu fechar, quanto mais eu enrolar o DNA à volta destas estonas, menos acessível ele vai estar para que essas proteínas depois fazem toda essa transcrição e toda essa leitura possam trabalhar. Se eu fechar isso, a cadeia DNA fica inacessível. Se eu abrir, ela fica acessível. Portanto, se o gene estiver aberto, estiver exposto, é possível lê-lo. Se ele estiver fechado, é impossível lê-lo porque não há maneira de acoplar lá todo o mecanismo proteico que eu necessito para fazer essa expressão. E o que nós vamos simular aqui é exatamente isso. Nós temos aqui um certo grau de empacotamento das estonas que vai permitir que haja
este RNA mensageiro que vai levar à produção então destas proteínas, e o aspecto final da célula vai ser este. Mas se eu porventura vier e empacotar ainda mais, o que nós vamos verificar é que vai haver menos acesso a determinado gene, a este gene da proteína fluorescente verde. Portanto, vai haver menos mensageiro e vai haver menos proteína na célula. Como tal, perdemos então aqui essa luminosidade. Por outro lado, se eu abrir, se eu esticar e expor o gene da proteína fluorescente verde, vai haver maior acesso de toda a maquinaria proteica que vai fazer a expressão deste gene. E então eu vou ver aqui muitos moldes desse gene e também toda a proteína que foi expressa. Portanto, é importante este conceito porque toda a epigenética vai rodar à volta deste conceito da exposição do gene, nós chamamos ativo, ou do enrolamento e da impossibilidade de aceder a esse gene que nós chamamos de gene silenciado. Okay? Voltando então aqui à apresentação. Opa, eu penso que saí, peço desculpa. Portanto, o que nós vemos nesta ilustração é exatamente isso. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que vou passar e eu vou comentar este pequeno vídeo, mas eu acho que, de certa forma, é importante visualizar isto, ou seja, mais do que vermos apenas as imagens, perceber mais ou menos aqui as interações que nós temos entre tudo isto. Estas questões aqui são mais académicas, portanto não se preocupem com conseguir cumprir estes objetivos. Não. Ou seja, o que estamos a ver aqui é que, de facto, a epigenética, todos os mecanismos de transcrição de funcionamento, os pathways da epigenética vão ser determinantes para a expressão e muitas vezes transmissibilidade. Nós vemos aqui uma célula que se vai dividir e é precisamente a epigenética que vai manter a identidade dos tecidos. Okay? Ou seja, uma célula da epiderme vai ser uma célula da epiderme e vai continuar a ser uma célula da epiderme e à volta dela vão surgir outras células da epiderme. É precisamente por isso que nós não vamos encontrar diferentes tipos de células na nossa epiderme, porque existe um mecanismo que mantém, que determina qual é o tipo de célula que vai existir e mantém essa situação. É claro que muitas vezes quando existem estes problemas, estes mecanismos são muito complexos, pode eventualmente dar algum tipo de situação, muitas vezes cancerígena ou tumoral, que podem acontecer, e isso pensa-se está muito relacionado então com estes mecanismos da epigenética. O que nós estamos a ver aqui então é, tal como conhecemos o DNAzinho, como se fosse neste colar de pérolas, à volta da qual estão as histonas, e precisamente por este DNA estar num estado de abertura, é possível que haja a leitura, a transcrição desse gene. Portanto, coloco-se aqui também os dois tipos para que se perceba perfeitamente qual é que é a acessibilidade de cada uma das cadeias. Percebe-se que uma cadeia está perfeitamente acessível a que seja acoplado lá alguma maquinaria proteica, a outra não tem essa disponibilidade. Portanto, temos aqui o caso de uma RNA polimerase que se vai acoplar porque tem esse espaço, a cadeia está estendida e ela vai começar então a produzir aquilo que são os mensageiros para que depois resulte daí a proteína. E neste caso nós sabemos que o RNA, sempre que ele se manifesta, como nós vimos na animaçãozinha que eu fiz, sempre que existe esse RNA, existe essa proteína. No caso de estar extremamente compactada, toda esta máquina de transcrição não consegue acoplar, não tem esse espaço para poder acoplar. E as histonas, aqui como se fossem estas pontas de um colar de pérolas, elas vão regular a sua abertura ou o seu fecho.
E isso é feito através de umas antenas que elas têm. Aqui estão denominadas como tails. Essas antenas existem com o propósito de receber os sinais que estão sobre todo o meio ambiente à célula e agir em conformidade, ok? A colocação desses sinais, depois isto é um jogo muito complexo, mas a colocação destes sinais em determinadas zonas vai permitir então que haja essa abertura para que haja essa expressão ou que haja esse silenciamento do gene. Portanto, o gene está lá, mas não vai ser transcrito. Portanto, é a mesma coisa que se ele não estivesse presente. Portanto, sabemos que, então, dada esta complexidade, como é que abre, como é que não abre, nós sabemos que toda esta complexidade tem a ver precisamente com o local onde se vão acoplar esses sinais a cada uma dessas anteninhas que servem nas estonas como uma antena de rádio, em que elas estão à escuta do que se está a passar no ambiente. E estão a receber e estão a agir de acordo com aquilo que está a acontecer no ambiente. Portanto, todos estes grupos aqui, depois estas pequenas máquinas que existem vão fazer uma sinalização e vão mudar a carga elétrica que existe entre a própria estona e a carga do próprio DNA, e é precisamente isso que vai fazer a abertura ou então o fecho. Tem a ver com este jogo de cargas que se vai estabelecer. Existem também alguns tipos de classes de proteínas, 3 tipos de proteínas têm cada uma a sua função, são as proteínas que vão ler, ok? Temos as proteínas que vão escrever e também temos as proteínas que vão apagar. Portanto, são estas 3 classes de proteínas que vão dar toda esta regulação de abertura, fecho. E como nós podemos ver, esta expressão genética, ou esta expressão do gene, melhor dizendo, não é fruto de uma vontade do gene por si só. Ou seja, está profundamente relacionada com o ambiente e com aquilo que a própria célula vai escutar à sua volta. Portanto, esta apresentação está mesmo a terminar. Aqui, mais uma representação de que sim, se houver essa extensão dessa cromatina, vai haver toda essa maquinaria que vai permitir a expressão de um gene, se porventura ela estiver fechada, enrolada sobre si mesmo, muito compactada, essa maquinaria não vai conseguir fazer essa transcrição. E isto vai determinar se o gene está ativo ou se o gene está silenciado. Isto nós conseguimos ver a incrível complexidade que é em cada uma destas células, porque isto está a acontecer constantemente em todas as células do nosso corpo. Portanto, é uma situação que está a acontecer constantemente. Voltando então aqui. Só terminar. Aqui. Está visível. Ok, muito bem. Portanto, passando aqui ao próximo slide. Opa. Portanto, então, quando se conseguiu perceber mais ou menos como é que funcionam estes mecanismos, percebeu-se que o Addington estava certo. Estava incompleto, mas estava certo. E é precisamente este tipo de mecanismos, este tipo de fatores que existem de transcrição, toda esta interação da célula que agora já se conhece, que não se conhecia na altura, que vai precisamente permitir explicar e perceber como é que cada célula vai ter o seu próprio destino. Portanto, essas células não diferenciadas vão ter o seu lugar e vão manter esse lugar. Isto foi, mais uma vez, resgatado do passado e trazido, e de facto percebeu-se, como assim tantas outras vezes, que de facto havia ideias que estavam certas, ainda não tinham sido exploradas, mas que nunca tinham sido aceitas. Isto também acontece, portanto, a célula escuta o ambiente e, como tal, o ambiente vai produzir um efeito na célula. Nós vemos isso então à bicamada lipídica, que é o que forma a membrana da célula. Isto porque há sinais exteriores à célula que se vão ligar a determinados receptores e esses receptores vão iniciar um efeito dominó para que depois haja expressão de um gene ou não
a acontecer no núcleo. E isto eu chamo de percepção e é importante, porque se nós entendermos, como eu fui buscar aqui uma definição de percepção ao dicionário, é a tomada de conhecimento sensorial de objetos ou de acontecimentos exteriores, nós podemos de facto dizer que existe percepção celular. E esta percepção vem contribuir então para um novo equilíbrio, um reequilíbrio de forças, digamos assim, de poderes que existia aqui na ciência, e que se perceba como é que eles se interrelacionam. E quem traz essa interrelação, então, é a epigenética. Tínhamos a parte genética, que já conhecíamos, já se percebia que o ambiente tinha algum impacto, não sabemos como é que isso se relacionava. Portanto, estes dois poderes são agora balançados por um terceiro poder, que é essa epigenética. E para demonstrar estes efeitos, eu trago aqui, então, uns exemplos. A epigenética pode, já sabemos, relaciona-se com os estímulos que vêm do ambiente. Portanto, não tem nada a ver com apagar genes ou introduzir novos genes, não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que nós captamos do ambiente, vai levar a todo um mecanismo que ativa ou desativa genes e que, de facto, esse gene se expresse e, de facto, exista na prática, na célula, ou que esse gene fique completamente silenciado e é como se não fizesse parte do DNA. E nós vemos então aqui com estes modelos de laboratório, estes ratinhos, que quando eles nascem com poucos receptores GR, que são receptores glucocorticoides. E estes receptores têm muita importância na maneira como se lida com situações de stress e de ansiedade. Isto também já está a ser extrapolado para humanos. O que se conseguiu perceber foi que nas mães que davam mais carinho aos seus descendentes, havia um desenvolvimento destes receptores no cérebro. E nas mães que davam menos atenção à sua prole, existia menos, ao longo do desenvolvimento da sua vida, menos receptores neste cérebro. E porquê é que isto é importante? Porque isto está extremamente relacionado com a ansiedade e situações de stress. O que nós conseguimos perceber é que se a mãe der mais cuidados à sua prole, toda a descendência vai ter uma maior capacidade de lidar com situações de stress. E vão ser ratinhos de laboratório mais calmos, mais meigos, mais empáticos, mesmo uns com os outros. Se este cuidado maternal estiver ausente, e quem trabalha em laboratórios com ratinhos e faz este tipo de experiências percebe logo se o ratinho teve atenção ou não da sua mãe, porque a fúria, o stress, a situação de pânico constante está presente nesses ratinhos. Isto vem porque os sinais que são recebidos do exterior são captados, há toda uma relação num eixo chamado o hipotálamo pituitária adrenal, ou seja, é um eixo hormonal, podemos dizer assim, que vai libertar toda uma série de sinais de alarme perante uma situação de stress que o modelo esteja a receber e que vai terminar na libertação de cortisol. Ou seja, cortisol não é exatamente o termo, apesar de na imagem estar cortisol, mas é um corticosterona nos modelos do ratinho. Mas para nós, por analogia, seria o cortisol. Esse cortisol vai ser libertado em toda a corrente sanguínea e vai voltar à região do cérebro onde vai encontrar esses receptores GR e aí vai terminar o sinal de alarme. Ou seja, há todo um sinal que é feito, há a libertação desse cortisol e em contacto com os receptores vai apaziguar a situação, vai dizer que já não há problema, já não há situação de stress. Porque é que o desenvolvimento é importante? Porque quanto mais receptor GR o ratinho tiver, mais sensível ele vai ser a esse cortisol no sangue. Portanto, mais rapidamente ele vai se conseguir acalmar, vai sair dessa situação de stress. E nós sabemos que isso acontece com os cuidados e as atenções maternais. Se não tiver esse cuidado maternal, não vai desenvolver esses receptores, vai então, numa situação de stress, haver essa libertação de cortisol para o sangue,
não havendo tanta sensibilidade para o cortisol que está na corrente sanguínea, vai demorar muito mais tempo a terminar essa resposta de stress. E o problema é que o cortisol, para além de terminar essa resposta de stress, causa efeitos secundários. Por isso é que é importante o desenvolvimento e a multiplicação desses receptores nos ratinhos. E isto é um exemplo de epigenética de contexto, porque já se sabe que os padrões de epigenética são reversíveis, e eu já vou mostrar aqui um exemplo, e existem enquanto os estímulos estão presentes. Ou seja, se eu tiver um estímulo, o epigenoma vai funcionar, mas se eu tirar esse estímulo, o epigenoma vai se alterar e vai voltar a uma outra situação. Como é que isto foi comprovado? Porque em prol de ratinhos que eram altamente ansiosos e lidavam muito mal com situações de stress, tirou-se dessas mães, colocou-se em mães adotivas que lhe davam cuidados e estes marcadores depois desapareceram. Estes biomarcadores, estes epimarcadores desapareceram. Portanto, essa situação mostra uma reversibilidade e a dependência que existe dos ratinhos com os contactos sociais e com os contactos maternais. Mas se eu pegar num ratinho que tem já uma situação de muito relaxamento, porque desenvolveu vários receptores e com isso tornou-se muito sensível e consegue se acalmar, mas se eu colocar ou injetar algum tipo de substância que vai impedir esse funcionamento dos receptores com o cortisol, o ratinho vai se tornar ansioso. Ou seja, existe uma resposta muito rápida e muito direta em relação ao ambiente, e estes efeitos podem ser reversíveis. Outro exemplo foi, isto percebeu-se numa geração, portanto mãe e prole na primeira geração. Outro efeito muito interessante é a transmissão que existe para a descendência. Portanto, se foi feito foram feitos alguns trabalhos neste sentido, em que a um ratinho foi dado a cheirar uma acetofenona, que é muito utilizado, é um precursor que se utiliza muitas vezes ou para a indústria alimentar ou para a indústria cosmética, por causa do perfume que tem, muito similar, pode ser trabalhado, mas muito similar de cereja. E sempre que se dava, então, essa fragrância ao ratinho, o ratinho levava depois uma pequena descarga elétrica. Comportamento condicionado, é exatamente isso. O objetivo era perceber até quando é que iria esses epimarcadores, essa situação. Portanto, chegámos a um ponto em que o ratinho, assim que tinha este cheiro desta fragrância, entrava em stress. Ok? Mas o que foi entendido é que não era só esse ratinho que tinha essa reação de stress. De certa maneira, houve uma memória que foi transmitida para as gerações seguintes. E nós conseguimos ver isso na segunda geração e depois até na terceira geração. Portanto, podemos dizer que as experiências que existem com um indivíduo vai-se refletir na sua descendência. E isto é chamado herança epigenética. Outra situação que temos, daqui também já não falta muito, temos os ratinhos agouti. Agouti é um gene que normalmente está ativo nas fases iniciais do desenvolvimento, portanto, de um ratinho, mas que depois, quando cumpre a sua função, porque tem múltiplas funções, quando cumpre a sua função, ele é silenciado, ou seja, é colocado lá estes marcadores, que são marcadores metilo, são colocados lá e o gene deixa de ser possível ou passível de ser transcrito, portanto é como se não estivesse lá. Se isto acontecer, o fenótipo do ratinho que vai desenvolver-se é perfeitamente normal, conforme nós conhecemos. Mas muitas vezes o que acontece é que, por algum tipo de mutação epigenética ou por algum tipo de mecanismo epigenético, esse gene não é silenciado. Se esse gene não for silenciado, ele vai se continuar a expressar ao longo de toda a vida do ratinho. Se isso acontecer, ele vai apresentar este fenótipo de obesidade, de problemas cardíacos e esta coloração que é muito típica dos ratinhos agouti, ok? Ou seja, todos os ratinhos nascem com este gene livre, ou seja, é possível nesta zona haver o acoplamento de toda a maquinaria. Num desenvolvimento dito normal, ela estaria ocupada, portanto não seria possível fazer este acoplamento e como tal não existe RNA para produzir essas proteínas. Numa situação em que não é inibido este gene, ele está disponível para ser transcrito e então há esta transcrição toda com o desenvolvimento das proteínas e com o desenvolvimento das características
fenotípicas dele. O que foi percebido foi que também havia depois uma transmissão, portanto, neste sentido da herança epigenética, havia uma transmissão à sua descendência, ok? Se não houvesse nenhuma intervenção por parte dos cientistas, haveria aqui um quarto da possibilidade de termos um ratinho também com manifestação, um ratinho agouti, como se chama. Mas percebeu-se que também é possível manipularmos esta herança epigenética, ou seja, é possível nós corrigirmos algumas coisas para que mesmo que o indivíduo tenha algum tipo de característica, tenha menos chances de poder passá-las para a sua prole. Portanto, se nós fizéssemos uma dieta, eu volto aqui, se nós fizermos uma dieta em que vamos adicionar estes grupos à dieta para que este gene fique inativo, nós vemos que 3/4 da prole dele estará com um fenótipo normal. Se não for feito nenhum tipo de intervenção, portanto, esse gene vai passar e ele vai continuar na descendência a estar ativo e 3/4 terão então essa característica agouti. Sabemos então que dos mecanismos e da importância desta ativação ou deste silenciamento de genes depois para as gerações seguintes. E pode-nos levar a uma questão, como é que, então, todas as células, já tendo marcadores do primeiro indivíduo, da mãe ou do pai, vão depois retornar a um estado quase de zero para poder se diferenciar outra vez, ou seja, todas as células já estão diferenciadas, como é que elas vão voltar a um estado de zero para se poder voltar a diferenciar? Isso percebe-se que a epigenética também tem efeitos aí. E aqui eu vou ser muito breve, a isto chama-se reprogramação epigenética, ok? Existe uma série de mecanismos que leva a este zerar, a este reset de todos esses marcadores e que depois são transmitidos. Mas muitas vezes, se a descendência tem ainda características epigenéticas, é porque não houve um apagar 100% bem sucedido. E nós sabemos que nos mamíferos cerca de 1% então dos genes escapam a essa programação. É por isso que o impacto que nós produzimos em nós, no nosso corpo, pode eventualmente passar para a nossa geração seguinte. Outros exemplos da epigenética, isto eu coloquei aqui só para percebermos que, à partida, poderíamos achar que seriam algum tipo de alterações genéticas, mas que não são. São alterações epigenéticas. Nós temos aqui o caso da linária, em que ela tem esta forma, não é? Tem manifesta este fenótipo, mas mantendo na mesma o mesmo DNA, sem nenhum tipo de deleção, de adição, de alguma letrinha que seja no DNA, apenas por efeitos epigenéticos podemos ter um fenótipo muito diferente. E no caso das dáfnias, das pulgas d'água, é a mesma coisa. Se colocarmos dáfnias num ambiente em que tenha muitos predadores, ela vai desenvolver um certo capacete que nós conseguimos ver ali. Mas se da prole dela, da descendência dela, colocarmos num ambiente em que não existem esses predadores, ainda vai existir essa formação e essa tendência para a formação desse capacete, apesar de não haver nenhuma ameaça real. Outro teste que foi feito, eu penso que foi feito na Suécia, avaliou-se os efeitos de obesidade em crianças e de fumadores precoces. E que efeitos é que isso poderia trazer para a descendência? O que se percebeu foi que todos aqueles que tinham uma característica de obesidade e começaram a fumar muito cedo, produziram na geração seguinte e na outra descendentes com um menor tempo de vida. Portanto, nós aqui conseguimos perceber. E porquê é que isto acontece? Porque nós, enquanto geração F0, estamos sujeitos a todos os estímulos, digamos, do nosso meio ambiente, mas depois, no caso de uma mulher grávida, não será só a geração F1 que está, mas também a geração F2 que está. Portanto, isto já nos traz aqui uma questão de responsabilização muito grande. Mas então, voltando só aqui para concluir, como é que eu, tendo gêmeos que tenham uma identidade muito similar a nível genético, portanto eles são geneticamente idênticos, não havendo nada à partida que os diferencie, como é que eles podem chegar a uma certa altura da vida com manifestações com fenótipos tão diferentes? Como é que isso acontece? É precisamente por causa desta questão da epigenética.
A epigenética vem mostrar a importância da criação e do desenvolvimento de cada ser humano e dos impactos que isso pode ter. E se nós partimos de uma situação em que não é o DNA que é diferente, porque é o mesmo, ou é similar, ou uma situação em que vemos grandes diferenciações fenotípicas, grandes diferenças físicas visíveis, só há uma resposta, é o ambiente. E sabe-se que isso acontece. E um dos exemplos que temos é que podemos olhar aqui para estes dois, isto é o cromossoma 3, ok? Um par de cromossoma 3 de dois gêmeos que foram colocados lado a lado e que nós vemos que num estágio muito inicial eles têm os mesmos marcadores epigenéticos, portanto podemos ver aqui quase uma sobreposição de cores, portanto existe o mesmo padrão de marcadores epigenéticos e depois foi feito 47 anos depois, com os 50 anos, e verificou-se que essa sobreposição já não existe. Portanto, um deles, pelo estilo de vida, pelo meio, pelas interações, por tudo aquilo que passou, foi desenvolvendo e criando uma série de marcadores epigenéticos, e o outro teve uma marcação completamente diferente. E isso explica o porquê do desenvolvimento, muitas vezes um gêmeo vir a ter problema de asma e o outro não ter, ou vir a ter uma doença e o outro não ter, se são geneticamente idênticos. Portanto, só aqui para mostrarmos o quão interessante e promissor a epigenética sim é. Nós temos aqui, eu coloquei aqui, portanto, um gene, isto aqui seria um gene que vai transcrever, vai produzir uma proteína que é supressora de tumores. Nós temos esses genes. Nós temos genes que produzem essas proteínas que se vão encarregar de, no nosso organismo, evitar que haja desenvolvimentos tumorais. E a questão é assim, se estiver ligado este gene, ou seja, se o gene estiver numa situação em que o DNA está completamente esticado e vê-se um espaçamento entre as estonas e ele está acessível a ser transcrito, então essa proteína que é produzida a partir deste gene vai manter as células com o seu metabolismo normal. Se nós tivermos aqui toda a cromatina completamente compactada e se este gene estiver inacessível para essa leitura ou para essa transcrição, ele não vai estar a cumprir a sua função. Portanto, eu trouxe aqui mais um exemplo. Portanto, se existir aqui um grupo metilo que impeça o acoplamento, o gene estará silenciado. Se não existir, o gene começa aqui, o gene estará ativo. E porquê é que isto é importante? Porque até hoje nós temos tratado questões como o cancro com bombardeamentos. Bombardeia-se ou por quimioterapia ou por radioterapia, ou seja, os efeitos são devastadores, não só para a área que está afetada, para a massa tumoral que existe, mas também para todo o corpo vai sofrer com isso. A epigenética traz uma promessa muito interessante, é que se for possível eu desenvolver uma terapêutica que vá remover estes grupos metilo, à semelhança do que eu fui fazendo no ratinho agouti, ou que fui fazendo em outros modelos experimentais de ratinhos, se eu conseguir fazer isto, eu não vou estar a bombardear todo um organismo. Eu vou especificamente trabalhar naquela situação, resolver aquela situação, e o que eu vou fazer é que eu vou permitir que a proteína e que o próprio corpo faça a sua função natural. E é esta a grande diferença entre as terapias que nós temos hoje e as terapias que podemos vir a ter. E isto não é só para a questão do cancro, é que também para a questão da diabetes, da lúpus, da asma e para variadíssimos distúrbios que existem. Portanto, só para terminar, em jeito de conclusão, é importante nós percebermos que não só herdamos a nossa biologia, mas como temos a possibilidade de impactar a nossa biologia. O nosso DNA não é, com certeza, o nosso destino. E, por fim, o dogma do determinismo genético encontrou o seu fim. Portanto, ele já não tem como perdurar. Todas as relações que nós estabelecemos com o nosso meio ambiente, os nossos pensamentos, o facto de nos rodearmos de coisas que nos fazem bem, que nos elevam a consciência, que nos melhoram o estado de espírito, é muito importante. As nossas relações sociais são muito importantes, como nós vimos na questão dos ratinhos que tinham aquela resistência ao stress. Todo o nosso cuidado com o nosso organismo, com a nossa dieta, com a nossa alimentação é vital.
o exercício, mas também questões como o stress que nós temos por causa das contas que temos a pagar, da nossa situação financeira, todas essas questões vão ativar ou inativar genes, e se inativarem os genes errados, nós vamos ver isso manifestado. E muitas vezes também fomos quase como convidados a adquirir a tudo o que é terapia ou medicamentosos por parte das farmacêuticas e por parte do mercado. E muitas vezes nós vamos para essas soluções não tendo a consciência que nós podemos, de facto, ter um efeito no nosso corpo. Se nós aprendermos a relaxar, se nós desenvolvermos essa capacidade, a meditação tem tido resultados muito, muito promissores no controle de stress, no controle da ansiedade. E isso é dado científico, não é só uma teoria. Isso está comprovado que está. Se muitas vezes nós pudermos fazer isso por nós mesmos, nós não precisamos para ir obter essas fontes em produtos, não precisamos de depender de terceiros. Mas também todas as questões das toxinas, todo o ambiente que está à volta, isso vai causar um impacto. E mais diretamente, a nossa alimentação. Porque a nossa alimentação tem um grau de exposição ao nosso corpo muito maior. E o nosso corpo vai reagir de uma maneira muito mais intensa a isso do que fatores que não são tão próximos deles. Mas a ideia era exatamente essa, que nós estamos, felizmente, a viver uma era em que de facto surgiu uma área científica que volta a lembrar o homem que ele está com todas as possibilidades na mão. Isso traz responsabilidades, como nós vimos, para as gerações sucessivas, mas também não nos traz a impossibilidade que nós estávamos habituados e que fomos, se calhar, assim como eu, vocês também foram recebendo essas informações nas academias e mesmo nas escolas, de que estávamos completamente determinados, o nosso destino estava selado. E era bom não termos, ainda bem que não tínhamos recebido nada de mal, porque senão não havia nada a fazer. Não, esses casos em que isso existe, mas é um caso muito residual perante toda a possibilidade e, portanto, e perante toda a margem de manobra que a epigenética nos dá. E isso comanda-nos e coloca-nos no comando da nossa vida. Só mesmo para terminar, vou deixar aqui uma frase que vi neste site da Nova Acrópole. Eu gostei muito destas reflexões. E diz o seguinte: a nossa própria noção de nós mesmos e da nossa relação com o resto da natureza surge do paradigma biológico. Isto é verdade. Mudando o paradigma, mudamos a nossa forma de entender as nossas relações. E ainda voltando àquilo que era o velho paradigma, comenta ele: somos máquinas, perfeitas mas máquinas. Não há opção para algo mais que não sejam engrenagens materiais. Recordo de acordo com o velho paradigma. E se há uma realidade intangível em nós e uma experiência não física, deve ter o seu assento em algum ponto físico e material do nosso organismo. Esta certeza de que não somos nada mais que matéria condiciona o nosso objetivo vital, de tal maneira que se coloca a vida numa posição reducionista como o conjunto de atos que levamos a cabo para satisfazer o melhor possível as nossas necessidades materiais e o impulso animal dos nossos instintos. Esta postura individual de todos e de cada um de nós levou ao desenvolvimento de uma sociedade como a que temos, criada para a satisfação das necessidades materiais instintivas. Portanto, eu espero que isto seja um ponto de partida para um reposicionamento, uma reflexão, um reposicionamento sobre o nosso papel de facto e a nossa responsabilidade e também tudo aquilo que nós podemos agregar e trazer para nós e podemos melhorar em nós mesmos. Obrigado pela atenção.